Bora lá então, meus amigos, fã de NBA, fã de basquete, amigo do Bola Laranja. Estamos no ar para mais um Curtinhas do Bola Laranja. Eu, André Fantato, falo aqui com vocês para a nossa 12ª edição do Curtinhas do Bola Laranja, se não estiver enganado, onde faremos o resumo da 14ª semana da NBA, né? Gravando aqui hoje, dia 29 de janeiro, né? Já no finalzinho da tarde. Daqui a pouquinho já tem jogo. Lembrando que vamos falar então da 14ª semana, que começou no último dia 22, né, na segunda-feira passada, e terminou ontem, domingo, dia 28. E para você, torcedor do Los Angeles Clippers, já tá a foto aqui, ó. Paul George, James Harden, Los Angeles Clippers, que foi eleito o time da semana. Já tô dando um spoiler. Daqui a pouquinho eu vou falar deles, então fica aí. Mas antes, galera, antes da gente falar de Los Angeles Clippers, já vou até deixar eles na tela aqui para você que está assistindo pelo YouTube, né? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, é muito importante pra gente, tá? O seu like vale demais, tá? Então não se esqueça de deixar o like aí e se inscrever. E para você que está ouvindo, né, pelas plataformas de áudio, já que o nosso Curtinhas agora está indo também para as plataformas de áudio, não se esqueça de seguir o nosso podcast, né? Tem o botão seguir aí no seu Spotify, né? Apple Podcasts, Google Podcasts, e também, se possível, avaliar com 5 estrelas. Assim, né, o seu agregador de podcast favorito vai mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. Certo? Então não se esqueçam disso. As nossas redes sociais vocês já sabem, @bolalaranja.oficial no Instagram e também no Facebook, né? E no Threads, e no Twitter, @blaranjaoficial. Antes da gente falar de Los Angeles Clippers, pessoal, não se esqueçam do nosso programa de apoiador, apoia.se-bola laranja, apoia.se-bola laranja. O link tá aqui no YouTube, tá? Se você for na descrição do vídeo, e também na descrição do áudio, aí, se você procurar no Spotify, e você pode nos apoiar com qualquer valor, galera. É isso, qualquer valor é bem-vindo. R$1, R$2, R$10, R$20 por mês, e assim vai. Claro, a gente tem os planos, né? Quanto mais você doar, né? Quanto mais você enviar de valor, você tem mais benefício. Com R$1 já tem o benefício de participar do nosso grupo de WhatsApp. Com 10, né, já começa a poder mandar pautas de live, ter o nome citado. Com 20 já concorre a sorteios, enfim. Mas qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Qualquer valor, e você se torna um apoiador do Bola Laranja, beleza? Então apoia.se-bola laranja. E também, antes da gente começar, agradecer a NK Multimarcas, né, nosso patrocinador, @NK Multimar no Instagram, para você que gosta da moda do esporte, Shopping das Cortinas, www.shoppingdascortinas.com.br, e o nosso mais novo patrocinador, Estrela Bet, tá? A Estrela Bet que está com a gente agora, tá? Então você pode fazer seu cadastro na Estrela Bet e começar a apostar, tá aqui nesse link. Se você for aqui no link do vídeo, né, ou também aí da sua plataforma de áudio preferida, você vai ver o link para se cadastrar na Estrela Bet e começar a apostar. Quase sempre estamos colocando as odds, né, as odds do dia lá no nosso Instagram do Bola Laranja, então você que gosta de apostar, segue a gente lá no Bola Laranja e a gente vai dar umas dicas boas lá para você apostar e ganhar um dinheirinho. Certo? Então faz o cadastro lá no Estrela Bet utilizando o link aqui, tá? Muito importante você utilizar esse link aqui para dar aquela força pra gente. Beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Time da semana começando então, Los Angeles Clippers, 3 jogos e 3 vitórias na semana. É o time mais quente da NBA até aqui, pessoal. Vamos falar novamente dos Los Angeles Clippers no top 5. Eles já estavam na semana passada, então já vou dando mais um spoiler, vamos dizer assim. Mas tive que eleger eles como time da semana, né? Não só por ser o time mais quente, mas claro, né? Foi o único time 100% aí na semana 14, né? 3 jogos e 3 vitórias, ainda mais batendo o Celtics fora de casa na semana 14. Beleza? Então tá aí o Los Angeles Clippers como o time da semana. E o jogador da semana é esse da foto aí também, você que tá vendo aqui pelo YouTube, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, que teve uma semana, assim como o Los Angeles Clippers, brilhante. Nem sempre, né, o jogador da semana está no time da semana, mas nessa semana isso aconteceu. E aí vem a primeira polêmica do nosso Curtinhas do Bola Laranja, 12ª edição. Por que não Joel Embiid e por que não Luka Doncic? Ambos, Joel Embiid fez 70 pontos na semana 14, Luka Doncic fez 73 e nenhum dos dois entrou para o nosso jogador da semana. Mas nosso jogador da semana, pessoal, pelo menos esse é o critério que eu tenho feito aqui, tá? Se alguém mais do Bola Laranja fizer alguma vez o Curtinhas, pode pensar de uma forma diferente, mas eu penso assim. Eu acho que é a soma de tudo que aconteceu na semana. O Joel Embiid jogou 2 jogos, ganhou 1, perdeu 1. O Luka Doncic jogou 4 jogos, jogou 1, ganhou 1, perdeu 3.
Então, assim, a semana em si não foi completa, tá? Eu acho que são, né, feitos aí muito bonitos dos dois, né? 70 pontos para um, 73 para o outro. Mas, assim, para ser o jogador da semana, é isso, né? Uma semana completa. Olha a semana do Kawhi: 22,3 pontos de média, 8,3 rebotes, 5 assistências, 50% na bola de 3 e um plus-minus de mais 17,7, tá? Então, acho que a semana dele foi bem mais completa, pessoal. Então, acho que é por isso, tá? Então, para já não termos aí a polêmica, né? Já tentar explicar para vocês o porquê eu escolhi o Kawhi Leonard. Vamos agora para o outro lado, a parte ruim, a parte chata, né? Que é o time que amassou o aro na semana, que é o nosso Miami Heat, tá? O Miami Heat teve 3 jogos e 3 derrotas na semana 14. Acabou aí tendo o fracasso da semana, tá? O Miami Heat, a gente esperava muito mais deles nesse momento. Eu vou até confirmar aqui, são 24 vitórias e 22 derrotas, tá? O 7º colocado no leste. E o time não tem engrenado, né? Mesmo com a chegada do Terry Rozier. Desde que ele chegou, são 3 jogos e 3 derrotas. O ponto positivo é que o time está se acostumando com ele, claro, né? Mas, assim, ponto negativo é que perder os 3 jogos na semana, né, para um time que quer brigar, quer estar lá em cima, é muito ruim. Então, o Miami Heat acho que está com 6 derrotas seguidas, tá? Então, são 3 derrotas desde que o Rozier chegou, mas já havia perdido mais 3. Então, um momento muito ruim. Foram 3 derrotas na semana 14. Por isso, foi eleito o time que amassou o aro na semana, o pior time da semana, aqui no nosso Curtinhas do Bola Laranja. E o pior jogador, obviamente, né, acho que não tinha como não ser, acabou sendo o Terry Rozier, jogador que amassou o aro na semana, tá? O Terry Rozier teve aí um plus-minus de menos 17, teve 11,8% na bola de 3, muito ruim o aproveitamento, né? Foram 4 jogos e 3 derrotas para ele na semana 14. Ele teve uma vitória a mais que o Heat, porque ele ainda estava no Charlotte Hornets, tá? Que foi a vitória na última segunda-feira. Então, a semana dele não foi 100% com derrotas, mas mesmo assim, desde que chegou ao Heat, né, ainda não se encontrou. Acho que isso é natural, mas como eu falei, né, a gente coloca grandes nomes, grandes pesos aqui também nos piores jogadores, tá? A gente, obviamente, não vai colocar rookie, né? Dependendo, claro, né, do tamanho desse rookie, enfim. Mas acho que é isso. Então, nenhuma vitória ainda desde que chegou a Miami. Terry Rozier é o jogador que amassou o aro na semana 14. Pessoal, finalizamos a primeira parte do nosso Curtinhas do Bola Laranja. Então, vamos para a segunda parte, que a gente fala sobre o nosso top 5, né? O nosso top 5 semanal. A gente começa lá de baixo, né? Do quinto colocado, a gente escolhe os 5 melhores. E o quinto colocado da semana 14, né? Já entrando na semana 15, é o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Pela primeira vez no nosso top 5, o Milwaukee Bucks, eles que têm 32 vitórias e 14 derrotas, são o segundo colocado na Conferência Leste e tem 3 vitórias e 1 derrota na semana 14, tá? Como eu falei, a primeira vez que eles estão aqui no nosso top 5, foi uma semana meio conturbada, né? Teve a saída do Adrian Griffin, a chegada do Doc Rivers, tá? Mas o interino Joey Prunt já fez alguns ajustes que eu imagino que o Doc Rivers vai fazer, que é no lado defensivo da quadra, tá? O lado defensivo do Milwaukee Bucks já melhorou, né? Então, principalmente na defesa do garrafão, o time já conseguiu defender melhor. Teve bons momentos na defesa nessa semana. E o Doc Rivers chega justamente para isso, pessoal. A gente falou bastante no nosso último episódio, né, sobre a chegada do Doc Rivers. Ele vem para tentar acertar um pouco a defesa, né, que é a 19ª em eficiência defensiva. A gente sabe que os times que querem uma corrida grande na pós-temporada, que querem sonhar com o título, tem que ter uma defesa boa. Esse time tem muito talento no ataque, mas precisa melhorar na defesa. E o Rivers sempre foi, né, um treinador que preza bastante pela defesa, né? Ele que teve aí defesas no top 10 11 vezes nas suas últimas 15 temporadas na liga, né? Sendo que dessas 11, 8 vezes o time dele finalizou no top 5 defensivo. Então acho que eles esperam que o Rivers traga esse plus aí, né? Ajude a acertar a parte defensiva desse time, que sempre foi muito boa. Claro, perdeu o Jrue Holiday, tá? Não foi só a questão
da troca de técnico, né? Claro que não. Acho que também tem isso. Então, acho que eu acredito muito que para esse time poder se sobressair, principalmente na pós-temporada, precisa dessa melhora. Eu acho que isso o Doc Rivers pode trazer. O resto a gente, né, levantamos várias questões no nosso último episódio, temos algumas ressalvas sobre o Doc Rivers, mas acho que isso ele pode trazer. Né? E pensando por essa forma, quem sabe, né, não tenha sido acertada essa decisão, embora eu tenha sido contra, né, não teria escolhido o Doc Rivers, mas enfim. Então, o quinto colocado, Milwaukee Bucks, que nessa semana 15 joga contra o Denver fora de casa, contra o Portland fora de casa, contra o Dallas fora de casa e o Utah Jazz fora de casa. Jogos, então, na Conferência Oeste aí, semaninha complicada do Milwaukee Bucks, certo? Vamos, então, pular para o nosso quarto colocado, que é o Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder, que estava em terceiro na semana anterior, pessoal, acabou perdendo uma posição no nosso top 5. Eu pensei em mantê-los em terceiro, mas assim, né? Antes de falar, né? Vamos fechar aqui, são 32 vitórias e 14 derrotas. Ele é o líder do Oeste, teve 3 vitórias e 1 derrota na semana. Só que essa derrota, pessoal, foi para o Detroit Pistons. Detroit Pistons que tinha nenhuma vitória e 25 derrotas contra os times que têm recorde positivo na liga, tá? Então, o Pistons não tinha vencido ninguém que tem recorde positivo, ou seja, 50% ou mais de aproveitamento. E venceu por 2 dígitos ainda, né? Uma vitória por 2 dígitos, o Oklahoma City Thunder. Então, eu tive que tirar aí, né, um ponto deles, né? Deixar eles da terceira para a quarta posição. Com essa derrota amarga para o Detroit Pistons. Então, acho que foi mais resumido a isso que o Thunder perdeu um lugar no nosso top 5 aqui. Mesmo assim, a semana acabou sendo, de certa forma, positiva, né? Venceu o Pelicans em New Orleans e limitou o ataque deles a apenas 83 pontos. Eles que têm um dos melhores ataques da liga aí, né? Um time jovem, um time que corre bastante a quadra, que arremessa bem. Mas foi muito bem a defesa do Thunder nessa vitória contra o Pelicans. E essa semana é bem decisiva, pessoal. O Thunder joga para tentar se consolidar mesmo em primeiro, até quem sabe abrir uma gordurinha aí, porque ele tem pela frente o Wolves, que tem 32-14 também, mas é segundo colocado, né? O Thunder tem o critério de desempate sobre o Wolves, e também o Denver Nuggets, que tem 32 vitórias e 15 derrotas, né? Então, essa semana bem decisiva. Aí a semana 15, então, como eu falei, joga em casa contra o Wolves, em casa contra o Nuggets, em casa contra o Hornets e em casa contra o Raptors, certo? O terceiro colocado, pessoal, foi o Denver Nuggets. Denver Nuggets também perdeu uma posição no nosso top 5. Conseguiu ter uma semana ok, né? São 32 vitórias e 15 derrotas. É o quarto colocado no Oeste. Foram 2 vitórias e 1 derrota na semana. Era segundo, acabou perdendo uma posição, né? Eu acho que é um time que venceu, mas não convenceu essa semana. Jogou contra o Pacers sem o Haliburton e contra o Sixers, time B, né? Sem Tyrese Maxey e também sem Joel Embiid. Então, não foram vitórias tão convincentes assim, tá? Claro que o Jokic é insubstituível, né? A gente sabe disso, mas o Denver precisa melhorar o desempenho quando ele está fora da quadra, né? Toda vez que o time vai para o banco, o time acaba tendo muitas dificuldades. Eu acho que tem outros jogadores para conseguir sustentar isso um pouco melhor. Então, esse é um ponto que o Michael Maloney precisa melhorar para esse time, talvez tentar o sonho do bicampeonato, tentar o título, né? Esse ano, a disparidade quando ele está em quadra e quando ele está fora tem sido muito alta. Tá? O ponto positivo é a defesa do Nuggets, né? O ano passado venceram o título muito em cima disso também, né? Mas principalmente nos momentos clutch nessa temporada é o time que tem a melhor defesa no clutch, né? O clutch time que conta ali os 5 minutos finais do jogo, enquanto a pontuação está em 5 pontos ou menos, tá? Esse time tem um aproveitamento, né? Ele limita os adversários a 96,5 pontos para cada 100 posses de bola. Se a gente pegar nesses 5 minutos finais aí, quando eles estão 5 pontos ou menos próximos do placar. Então, é uma defesa muito clutch que, quando precisa, defende bem, tá? Acho que esse é um ponto muito positivo. Semana que o time joga contra o OKC, né? E pode brigar pela liderança também, como eu falei, né? Falando do OKC, o Nuggets enfrenta o OKC, então uma vitória fora contra o OKC seria interessante para tentar recuperar, né? Estar à liderança do Oeste. Nessa semana difícil, joga em casa contra o Milwaukee Bucks na noite de hoje mesmo, fora contra o OKC, em casa contra o Portland 2 vezes, tá? Então a semana começa difícil, né? E não termina tão difícil assim, né? 2 jogos contra o Portland já é um calendário um pouco mais fácil.
Vamos pular então para o nosso segundo colocado, pessoal, que é o Boston Celtics, que era o primeiro na nosso top 5 anterior, né? Tem 35 vitórias e 11 derrotas. Primeiro colocado no leste, foram 2 vitórias e 1 derrota na semana, tá? Então perdeu uma posição no nosso top 5, né? Caiu de primeiro para segundo, e a derrota para o Clippers jogando em casa, né? Novamente uma derrota contra um contender da Conferência Oeste, já havia perdido para o Nuggets em casa e agora perde para o Clippers, né? Acabou derrubando eles aí de primeiro para segundo, tá? Mesmo assim, a semana ainda teve algumas boas vitórias, né? Venceu o Dallas Mavericks, venceu o Miami Heat, mas assim, né? Acho que acabou tendo esse peso maior a derrota pro Clippers jogando em casa. Tá? Foi apenas a segunda derrota. São 20 vitórias e 2 derrotas em casa nessa temporada. E com a derrota do Thunder pro Pistons, né, ele igualou o Thunder. Ambos têm 15 vitórias e 9 derrotas fora de casa. Então, o Celtics, além de ter a melhor campanha em casa, 20 vitórias e 2 derrotas, tem a melhor campanha fora de casa, empatado com o Thunder, 15 vitórias e 9 derrotas. Então, time bem equilibrado o Celtics. Tem tido algumas derrotas pontuais, tem tido alguns problemas em momentos clutch, principalmente com, né, Jason Tatum, Jaylen Brown, mas tem sido o time mais equilibrado até aqui, tá? Pode não estar em primeiro no Power Ranking nessa semana, mas se a gente olhar o apanhado geral, até pela classificação, né, é o time que tem o melhor recorde da liga, tem sido bem equilibrado até aqui. E o time tem sido bem cauteloso com o Porzingis, e eu concordo com isso, né? O Porzingis estão tentando mantê-lo saudável até, né, os playoffs, né? E acho que o time não precisa forçar. Tá em primeiro ali no leste, tá conseguindo levar bem. Então acho que é isso. Porzingis que não jogou na derrota, né, no jogo importante contra o Clippers, certo? E nessa semana joga em casa contra o Pelicans, em casa contra o Pacers, em casa contra o Lakers e em casa contra o Memphis. Tem aí alguns jogos um pouco mais difíceis, né, outros mais fáceis, e todos em casa. Isso que é importante. Pode aí o Celtics dar mais uma pisada no acelerador e subir ainda mais. E para fechar, pessoal, o Los Angeles Clippers, que além de ser o time da semana, fez barba, cabelo, bigode, né? No nosso top 5, nossas curtinhas do BL aqui. Melhor jogador, melhor time da semana, e assumiu a ponta, subindo 3 posições. Acho que foi o primeiro time a subir 3 posições no nosso top 5 aqui, tá? Era quarto colocado, então subiu 3 posições, tem 30 vitórias e 14 derrotas, é terceiro no Oeste, tem 3 vitórias na semana 14. Né, vitória mais do que maiúscula, jogando contra o Celtics fora de casa, né, como eu falei aqui agora há pouco, o Celtics só perdeu 2 jogos em casa, né, então um deles foi para o Clippers, no último sábado. O Clippers tem 27 vitórias e 7 derrotas desde o 6º jogo do Harden. Por que eu falo 6º jogo? Porque ele chegou, perdeu os 5 primeiros, e desde o 6º jogo, né, que foi a primeira vitória dele com a camisa do Clippers, são 27 vitórias e 7 derrotas. Então, o Clippers é o melhor time da NBA nesse período aí, né? Então, é o time mais quente da liga até aqui, né? E eu acho que finalmente, pelo menos na era Kawhi, Paul George, né, é o time que tá levando a temporada regular a sério, tá jogando muito bem, e acho que isso, pessoal, prepara o time para os playoffs, né? Eu sei que, assim, muitas vezes são muitos jogos e tal, mas um time que ainda não está credenciado a nada, né? Assim como o Nuggets, que tem o luxo de poder poupar, de já ser campeão, de saber, né, de ter os ajustes já prontos devido à boa corrida na pós-temporada anterior, acho que o time precisa disso. E é a primeira vez que eu estou vendo o Clippers fazer isso, né? Nem no ano da bolha, eles também levaram a temporada regular ali meio que, né, no banho-maria, e quando você precisa realmente fazer alguns ajustes que você não fez a temporada inteira, fica difícil de fazer na pós-temporada. Então acho que isso é muito positivo, e o time, claro, né, tem que pensar no load management também em alguns momentos, mas vai chegar bem na pós-temporada, e a gente espera que finalmente esse Clippers né, tenha um sucesso aí na pós-temporada também. E na semana 15, joga fora contra o Cleveland Cavaliers, fora contra o Washington Wizards, fora contra o Detroit Pistons e fora contra o Miami Heat. 4 jogos fora na Conferência Leste, então fazendo uma viagem pelo leste. O Los Angeles Clippers para fechar o nosso top 5. Beleza, galera? Então fechamos nosso top 5. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui, né? Se você ainda não o fez, por favor, faça para dar aquela força pra gente. E também, pessoal, o apoiador. Não se esqueça de ir no apoia.se/bola laranja. E se você ainda não apoiou, nos apoie, concorra a sorteios, participar do grupo e muito mais coisas que temos para vocês. Beleza? Obrigado a você que chegou até aqui e nos vemos no próximo episódio. Um abraço, valeu, tchau, tchau.